Olá, pessoal, tudo certo com vocês? Estamos novamente nesse incrível podcast. Não, gente, eu não esqueci o nome de podcast. Só tô querendo encher o saco de vocês mesmo, porque se a gente fizer sempre igual, daí não tem graça, né? Pessoal, de volta estamos com o Altstar, o nosso podcast feito por pessoas incríveis, tanto o pessoal aqui da Uningá, que nos ajuda muito, quanto pela minha mãe, essa pessoa incrível. Eu sou o Antônio Augusto, essa é minha mãe Lília Ferreira, sou advogado, sou autista, e ela é a minha mãe. Mas também tem um monte de coisa pra falar. Hoje, com uma pessoa incrível, como sempre, só trazemos pessoas incríveis aqui. Não se sinta diminuída por isso, porque todos aqui são incríveis, mas você também é incrível. Tava me achando tão especial. Mariana Leal, Uhum. era pra falar isso, não era pra falar o tema, né? É Certo? isso. Neuropsicóloga, mestre em ciências da saúde, coordenadora de pós-graduação em neuropsicopedagogia institucional e clínica do IPE. Uhum. Eu não sei o que esse instituto significa, mas depois posso ver. Instituto Paranaense de Paranaense. Então tá bom, Instituto Paranaense de Ensino. É porque dessa vez não. Normalmente as siglas estão sempre juntas com o nome completo, dessa vez não teve. Não queria arriscar. Mas, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Estamos sempre honrados com pessoas como você aqui. Mãe, se puder dar sequência. Posso, claro que eu posso. Meu nome é Lília, para quem ainda não assistiu nenhum podcast, Lília, mãe do Antônio. né? Chamada comumente de Lília, mãe do Antônio, que eu já perdi o meu nome, né? Daqui a Mas pouco vai tudo ter que bem. colocar no Mãe do- RG. Mãe do Antônio. Pois Mais uma vez estamos aqui com uma pessoa especial para a gente. Graças a Deus, todas as pessoas que estão vindo são pessoas que a gente tem alguma familiaridade. Então, assim, acaba sendo muito mais tranquilo o podcast, porque a gente se sente à vontade, porque a gente já falou sobre em outros momentos. Então, Uhum. aqui não vai ser diferente. Mari, queria que você se sentisse muito à vontade para você falar sobre o que você vai trazer para nós hoje. Ai, que bom. Primeiro de tudo, agradecer. Gosto muito de vocês, de estar aqui, tenho muito carinho e muita intimidade, isso é muito bom. É bom demais, vai para esse muito momento. bom, muito bom. Lilian, eu pensei de estar trazendo um pouco o tema sobre TEA, sobre pessoas com espectro autistas também estão na faculdade, Entendi. né? Um público mais adolescente, que é o público que eu atendo, e caminhando para um público adulto. Graças a Deus. Uhum, uhum. E o porquê falar um pouco sobre esse tema? Principalmente os pacientes que antes, na nomenclatura anterior, seriam pacientes denominados de síndrome de Asperger. Sim. Porque são os pacientes que muitas vezes têm um diagnóstico tardio e que às vezes passa sem diagnóstico. Sim. Tá? E quanto que é importante esse olhar atento, né? E às vezes as pessoas até falam para mim assim: você atende pessoas autistas, você atende crianças autistas? Eu falei: não, eu não atendo crianças autistas, eu atendo adolescentes. Por quê? Porque essas crianças também vão se tornar adolescentes e também precisam de um Sim. atendimento especializado. Então, eu acho que trazer esse assunto e trazer esse tema é muito importante. Viu? A gente falou sobre isso ontem, né? O Antônio até falou, a gente fez palestra Maria Alva ontem, que eles já começaram a semana de conscientização, e essa fala com relação ao adulto, ainda ele falou assim, que todo mundo lembra do autista criança, Perfeito. até o início da adolescência, mas a questão do adulto sempre fica, e aí a gente vai chegar numa etapa de falar dos idosos, mas assim, quando a gente começou a falar sobre autismo, a grande maioria do público era crianças na faixa etária de 4, 5 anos. E a gente falava assim, a nossa fala não era uma fala importante. Por quê? Porque assim, só você está com o teu filho adulto. É lógico que tinha mais pessoas, não tinha diagnóstico, mas era uma fala que comprometia, porque tipo assim, eu não quero saber o que vai ser da vida do meu filho quando ele estiver adulto. Mas sim, eu quero saber, eu preciso saber como vai ser adulto, que talvez você possa diminuir o sofrimento de uma vida inteira, que a gente não teve essa oportunidade. Então, assim, essa fala sua vai ser muito importante por isso. Sim.
E quando a gente pensa, sabe, Lilian e Antônio, e eu recebo muito essa pergunta, né? Meu filho, ele está deprimido? Ou será que... Porque está toda uma confusão, né? Uma preocupação, acho que é uma desinformação com relação a isso. Meu filho, ele não olha nos olhos. Será que ele é autista? Ai, meu filho, ele só fica no quarto. Será que isso é depressão? Será que isso é autismo? Ai, meu filho não tem Às vezes pode ser os amigos. dois, né? Às vezes pode ser os dois, exatamente. Ai, meu filho não sai do quarto. Então, são várias questões que são diagnósticos diferenciais, né? Quando procurar uma avaliação? Acho que é uma pergunta que as pessoas me fazem muito, né? Quando fazer uma avaliação neuropsicológica ou quando procurar um médico na adolescência? Quando foi que você procurou do Antônio? Eu não procurei Eu do tô te Antônio, entrevistando. eu não procurei do Antônio na adolescência. Na verdade, assim, muita gente acaba achando que o diagnóstico do Antônio foi tardio pela busca ser tardia, mas na verdade o Antônio, ele foi, desde que nasceu, a gente já sabia que tinha alguma coisa. Então ele foi Que era acompanhado. diferente. Sim, ele foi acompanhado desde então, e a gente com 9 meses ali, a gente já teve uma questão do médico falar que ele era hiperativo. E aí, assim, então a gente já foi conduzindo essa vida sabendo que a hora que chegasse na escola que iam começar os problemas. É claro que a gente percebeu a questão de socialização antes, mas a gente sabia disso. Então, assim, quando o Antônio chegou, a gente não foi buscar o diagnóstico, né? A gente já estava vindo de um médico que ia encaminhando para o outro, que ia encaminhando para o outro, até chegar o momento com 19 anos que, diferente do que as pessoas fazem hoje, que vão em busca do diagnóstico, a gente foi surpreendido com o médico que nem a doutora Líria, na época que atendeu ele, ela era residente, e nenhum médico até então falava assim, olha, pode ser alguma coisa. Não, era só troca de receita. E ela teve a sensibilidade de perguntar se ela poderia avaliar ele, porque ela achava que ele estava sendo tratado de forma errada. E a preocupação dela de início era por conta da medicação que ele tomava. Então, assim, foi uma solicitação do profissional. Olha, acho que estamos... Um olhar atento. Foi assim, aquele olhar no momento certo. Isso. Mas foi uma busca de 19 anos. E assim, o que aconteceu, o que você está me dizendo sobre o Antônio, é muito mais frequente do que a gente imagina. Sim. Por isso que é tão importante, né? Vamos pensar nesses adolescentes, porque a adolescência já é um período conflituoso. A adolescência já é um inferno em si só. Para alguns mais, alguns menos, porque é um momento de mudança, de transição, né? Em todo sentido. Literalmente, hormônios à flor da pele. Hormônios à flor da pele, um cérebro que está em processo de transformação e de desenvolvimento. Então, é muito importante esse olhar atento, esse olhar da escola, no sentido de estar orientando a família, no sentido da família perceba coisas que são diferentes de outros filhos ou de outras crianças, então está realmente buscando um profissional que seja especializado. É muito daquilo que a gente falou, né, esses dias sobre busca, sobre médicos. O médico também tem que estar especializado, tem que ter esse olhar atento para realmente contribuir nesse diagnóstico. Eu acho que nem hoje ainda existe a questão de a gente estar com os médicos mais na linha de até adolescente, né? Esses adultos estão pipocando e aí, quando a pessoa quer um diagnóstico, que nem assim, esse médico que atende o autista adulto, normalmente ele não atende o adulto para fazer diagnóstico, ele atende para tratar as comorbidades. Saúde mental, em geral. Né? Então, assim, ao longo vai descobrir esse diagnóstico, mas não é aquele profissional que ele está estudando para tratar só autista, né? Então, assim, esses profissionais vão aparecer, e eu estou com certeza, na expectativa que a gente possa. Com muita, eu acho que assim, porque nós estamos chegando nesse momento que esses autistas adultos não estão sendo acompanhados. E assim, Lilian, às vezes vem uma demanda, por exemplo, a escola encaminhou, ele tem uma dificuldade de socialização, algo que fuja um pouco de uma timidez, porque às vezes a timidez, é tímido, né? Quanto que um tímido às vezes pode ser confundido com um TEA, né? Principalmente na escola. Então,
E aí você vem para uma avaliação neuropsicológica, esse menino, esse adolescente, e aí, na anamnese você percebe que o pai também tem um diagnóstico. E aí você vai trabalhar com a família a importância desse diagnóstico. A mãe fala, nossa, tinha coisas que me incomodavam, ou coisas que eu não entendia. E como esse diagnóstico ele é importante. Ô Mari, mas assim, essa questão do pai, eu acho que é o que faz atrasar o diagnóstico. Porque eles acham que vê aquilo como normal. Sim, porque assim, é não, mas o meu filho não tem nada não, porque eu também era assim. Uhum. Entendeu? Então isso não faz com que você... E às vezes segue ainda mais do que 2 gerações. Porque na verdade, assim, o que eles vão fazer é o diagnóstico do filho para depois diagnosticar o pai. Exatamente. Então o pai vai sempre conduzir. Mas na infância eu era assim, igualzinho. Uhum. E eu não tinha nada. Uhum. Então meu filho também não tem. Pois é, e é exatamente isso. Quanto que aí essa questão ambiental, ela dificulta esse diagnóstico. E por isso é importante um olhar diferenciado. Mas o que um diagnóstico muda na vida de uma pessoa? Muda, Antônio? Com certeza. Com certeza. Muita coisa. E esse diagnóstico na vida adulta, ele muda muito. Porque às vezes a pessoa sofreu uma vida inteira por se perceber como diferente. E eles falam para mim assim, mas eu sinto as coisas de um jeito diferente, eu não sinto igual às outras pessoas. E não entender isso, né, dentro do grupo que vive. O saber o diagnóstico é acolher aquele sofrimento. Sim, ou ainda mais quando a pessoa acha que acontece com ela, deve acontecer com todo mundo. Acha que é normal, mas que na verdade normal, não é. né? Exatamente. Em que momento que ele vai entender que o sentimento dele é diferente? Às vezes só dentro de um ambiente terapêutico, mas ele consegue se perceber como alguém diferente. E aí, assim, é muito triste quando você conversa com uma pessoa que você vê que ela está em sofrimento, uma pessoa que já tem um diagnóstico, que não está, e que você vê que a questão é terapêutica. Sim. Né? Porque você vê que a pessoa precisa de ajuda de um profissional que esteja acompanhando, não só do profissional do médico, mas que, assim, nem todo mundo vai fazer terapia, Sim. né? Mas tem gente que toda essa dor, ela se transforma no motivo de uma coisa muito mais perigosa. Sim. Né? Porque você sabe que a frustração, para eles, pode gerar um trauma aí para você fazer uma coisa muito perigosa. Então, eu acho que nem assim, eu não sei como os pacientes chegam no consultório, né? Então, acho que só vão porque estão sofrendo. Ninguém vai procurar ajuda, porque a vida ele, a família se tá tiver sofrendo. tudo bem. Não é? Se a vida tiver tá tudo bem. Né? Só é eu tudo mesmo pra ir nos lugares assim, né? Porque eu vivo tem a minha mãe até fica irritada comigo com coisa, por exemplo, como médico, dentista, porque eu fico, gente, tá muito tempo sem ir no dentista e tudo mais, eu preciso ver isso. Vou dar uma visitadinha. O médico, o dentista recomenda pelo menos recomenda visitar pelo menos uma vez por ano, daí minha mãe parece que não gosta de ouvir isso, porque eu fico alguns meses sem, eu já fico irritado de não ter ido de novo. Na verdade, assim, se falar que tem que ir, mesmo que não precisa, ele vai querer ir. Né? E essa rigidez, né, que é uma rigidez, né, uma inflexibilidade, né? Isso é, por um lado, positivo, porque mantém você dentro de uma rotina, ou de assumir um compromisso e cumprir, mas por outro lado é ruim. Porque quando não vai, frustra. Isso gera ansiedade, ou quando as coisas não acontecem conforme a gente planeja, acaba realmente deixando a gente um pouco desestabilizado. Né, eu acho que essa é uma questão. Então, esse diagnóstico, ele vem realmente para esse paciente se entender, ele vem para esse paciente conseguir, e assim, Lilian, a terapia, eu penso que terapia é vida, né? Terapia é super importante, mas para um paciente no espectro autista, como esses que eu estou dizendo, que estão ali naquela linha tênue entre estar com diagnóstico ou não, são pacientes que têm um diagnóstico tardio, é super importante, porque às vezes a pessoa, ela acumula uma crença de incapacidade, uma frustração, e aí junto com o TEA vem várias comorbidades que podem envolver a saúde mental, como um transtorno de ansiedade, né, e aí várias outras questões, um transtorno depressivo. Então, tratar esse paciente, e quando é um adolescente, tratar a família, até quando é um adulto, ajudar, orientar a família é super importante. Com certeza, porque eu falei sobre isso ontem.
que por mais que a gente sonha nessa independência, né, nessa sociedade inclusiva, né, que o Antônio daqui 20 anos vai estar participando de uma sociedade que talvez esteja um pouco diferente. Sim, a gente tá buscando isso, né? Eu falo assim, quando a gente fala a gente está buscando, a gente de fato tá lutando, fazendo, nós estamos lutando por isso. É claro que, infelizmente, eu acho que ainda é muito pouco, né? É muito pouco o nosso trabalho e muito pouco pessoas que estão fazendo também, né? Porque o viver autismo é diferente do que você trabalhar a causa de outra forma. Então, assim, você sente na pele, né? Literalmente. Né? E eu falo assim, e a gente precisa disso. Mas, assim, o quanto o nosso papel é importante. Eu falo assim, é lógico que a gente vê na internet os autistas que são até de uma certa forma mais empoderados, que já têm um discurso diferenciado, que talvez, eu já ouvi discurso de autista que, tipo assim, questionando mães de autistas em rede social. E assim, eu enquanto mãe, é claro que eu estou falando enquanto mãe e não fazendo uma crítica à pessoa, mas o quanto é difícil para uma mãe de autista escutar que a gente, né, que eles sabem de tudo, eles que são autistas, eles que sabem de tudo, mas essa mãe levou uma vida em busca de um diagnóstico para melhorar a condição de vida desse filho, né? A gente faz isso com todos os filhos, com esse, se você vê a dificuldade. Então, assim, daí quando você vê esse empoderamento dessa forma, dá a impressão que eles nasceram sem mãe. Eles se descobriram autistas e nós sabemos de tudo e nós vamos dominar o mundo. Isso ainda é um problema porque daí eles têm a visão. Eles não têm a visão do autismo, eles têm a visão deles mesmos. Enquanto pessoa. E daí eles né? acham que o que eles são, às vezes eles identificam basicamente só com o autismo, eles acham que tudo que eles têm é autismo. E, na verdade, se a gente falar que autismo é um espectro, existem pessoas, e isso é o que mais dificulta, porque não dá para pôr numa caixinha, né, o diagnóstico. Então, ser um espectro, a expressão desse espectro ele é muito diversa. Então, existem pessoas com autismo que vão ter várias dificuldades em uma determinada questão. Então, a questão é a tríade, né? Interação social, comunicação social e comportamento repetitivo, né? Isso é o que acontece com todos em maior ou menor grau. Lilian, eu falo que a gente enquanto mãe, vou me colocar como mãe aqui. Meu filho não tem autismo, mas a gente, enquanto mãe, a gente luta para esse filho crescer e para esse filho ter autonomia. Sim. É o desejo de toda mãe. A gente quer ver o filho bem. A gente erra? Erra. Porque é natural, mas a gente erra por amor. A gente acha que a gente está fazendo a coisa certa. Gente sempre... Nunca a gente acha que a gente está errando. Não. E eu falo assim... A gente só vê depois. Sim, e eu me coloco como uma mãe que trabalha com saúde mental e que estuda e que orienta os pais. E me coloco num papel de uma mãe que também erra. Sim. Porque a gente também erra mesmo tendo conhecimento. A questão é que essa mãe, esse pai, essa família... é uma rede de apoio muito importante. É a principal. Sim, é onde ali tudo começa. E ela também precisa de um acolhimento, porque assim como o diagnóstico ele é algo importante para o paciente adulto, essa mãe que também dizia, mas eu sabia que ele era diferente, né? E aí gera culpa, eu podia ter feito alguma coisa, sim, né? Mas às vezes a gente procura tantos médicos, como você mesmo diz, procura tantas informações e acaba realmente passando, né? Mas eu vou te falar uma coisa que nem você falando me veio à cabeça. Eu acho que assim, talvez ao longo do tempo, a coisa que seria mais importante para a gente enquanto mãe era ser ouvida no sentido de você não achar que você está viajando. Não, você está vendo coisa onde não tem. Porque assim, quando a tua voz, ela fortalece de forma que as pessoas acreditam que você está falando, que nem assim, hoje eu julgo que eu posso falar sobre a nossa vida. Eu não posso falar sobre a vida de outra mãe de autista. Eu posso falar sobre a minha. Então, assim, não posso fazer críticas. Então, assim, eu tenho que falar da minha. Então, eu sempre vou falar de alguma coisa que alguém veio, me relatou, e sempre vou trazer isso como temática para alguém me ajudar até a gente falar sobre as demandas que a gente vê acontecendo. Mas, se a gente ouvisse, que nem quando eu estou hoje, numa festa, que eu vou com meu filho,
e meu filho desregula e começa a gritar. E a sociedade lá, as pessoas, pelo menos as mais próximas a mim, elas entendem que aquilo é uma situação que não tem o que fazer momentaneamente. Sim. Eu vou ficar ali. Mas as pessoas mais vão virar para mim tranquila. e vão falar assim, Lília, fica de boa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Uhum. Isso é uma coisa que talvez a gente não teria essa sobrecarga no sentido de não dou conta, eu não dou conta porque as pessoas não me entendem. Então, o meu sofrimento ele é legítimo, Claro. mas ele é legítimo porque eu não tenho essa rede de apoio, não é uma rede de apoio, não é um colo, de fato. É uma empatia. É empatia no sentido de você acreditar que isso é real. Claro. Né? Que nem eu fui lembrando que, assim, às vezes as coisas vão surgindo na minha cabeça quando alguém como fala flashes. sobre, tipo assim, de eu ir num casamento e o Antônio desregular e você vê que não tem mais como ficar, você pegar e ir embora. E é muito triste você entender que o pegar e ir embora, você faz isso com raiva, porque você está desagradando as pessoas, você está deixando de aproveitar o momento que, tipo assim, você vai num casamento, você comprou roupa, você comprou presente, você quer aproveitar aquele momento e você vê que você não pode ficar ali. Só que o não poder ficar ali não é por tua causa nem do teu filho. É por causa que as pessoas não aceitam essa condição. Sim. E então, eu fico mal, depois de verificar tantas coisas, eu fico, gente do céu, quanto meus pais devem ter perdido por minha causa. Eu dou esse tipo de exemplo que isso aconteceu uma vez. Porque é claro que quando você sabe que isso vai acontecer, você já não vai mais. Então, assim, você vai limitando a sua vida. E eu acho que isso é um problema. Então, assim, pra gente... Quando a gente estiver nesse mundo maravilhoso, um dia a gente a gente foi fazer uma conversa e o menino perguntou para mim assim, eu trabalho numa casa de festa, o que a gente poderia fazer para ajudar? Eu falei assim, só dessa mãe chegar num lugar e as pessoas saberem que o filho dela é autista, ela já vai ficar confortável. Por quê? Se acontecer alguma coisa, as pessoas já vão ter que saber. E essas pessoas vão ter que respeitar. Então, assim, eu acho que até o nosso trabalho é da gente poder falar a ponto de que as pessoas entrem em lugar desse e se identificam. Ah, mas aí todo mundo vai ter que chegar e falar. Não, eu acho que vai chegar um momento em que você não vai precisar falar nada. Você vai chegar num ambiente desse, o seu filho vai ter a crise, vai desregular, ou não. Ou essas pessoas vão estar preparadas a ponto de evitar olhar, entender que aquela criança é autista, porque eu acho que isso hoje é muito... E mesmo que vamos supor, Lilian, que ela não seja autista, porque a gente também fala de pessoas que desregulam e que às vezes não têm um diagnóstico. Sim. E aí, essa sociedade vai conseguir acolher isso. Exatamente. Eu falo que é o sonho, porque a inclusão, quando a gente fala, né, da inclusão, ela é olhar para o outro oferecendo aquilo que ele precisa. Exatamente, é compaixão. Né? Sim, então assim, e não dá para a gente colocar, vamos pensar que esses autistas estão na escola, eles estão, e eu trabalho muito com formação de escola, eles me perguntam, mas o que eu preciso promover para esse ambiente? Não sei. Por quê? Porque cada um tem uma necessidade, e o que você precisa ouvir e olhar, você entendeu? E trabalhar isso com a família, com os profissionais, se for, porque a gente precisa entender que como é um espectro muito diverso, eu preciso acolher aquela dor e trabalhar com a necessidade de cada criança. E eu falo assim, não é olhar só para o indivíduo, né? É olhar ao redor dele. Sim, o grupo. No sentido do o que acontece em volta dessa pessoa que pode interferir. Total. E Lilian, você falando aqui sobre mãe, eu disse que meu filho tinha, e me veio duas coisas que aconteceram comigo, com meu filho, né? Às vezes a gente é acusada e julgada de algumas coisas, eu te entendo. Faz muitos anos que eu trabalho com educação, com saúde, e eu me lembro do meu filho estudar em uma escola, ele era pequeno, e ele tinha uns 2 anos, e eu falava assim, puxa, mas ele tem uma alteração de fala, né? Parece que a fala dele não tá, né? E aí eu fui à escola, porque é o ambiente onde ele está. Meu filho é único, eu não tenho outros parâmetros, observo outras crianças, não atendo crianças nessa idade, mas assim, estudei desenvolvimento. E cheguei na escola e falei para a equipe, para a psicóloga, para a coordenadora, eu falei, olha,
meu filho, eu acho que ele tem um atraso na fala. O que vocês acham? Ai, mãe, mas é porque você fala por ele, você tá vendo minhoca. Falei, não, mas vocês não acham que ele tem um atraso na fala? Não, é porque você não fala. Falei, fala por ele, você dá as coisas na mão, é coisa de filho único. Ponto. Mas eu senti que tinha alguma coisa, eu fiquei muito angustiada com aquilo. Fui procurar uma psicóloga para falar, gente, mas será que eu tô fazendo coisas tão erradas assim? Fui procurar e percebi que algumas coisas eu errava, mas que aquilo me incomodava. Então, um dia eu falei para a escola assim, olha, o médico pediu para você fazer um relatório de observação do meu filho no pátio, no parquinho, dentro da sala de aula, você dando um comando, chamando o nome dele. E foi assim, ele não ouvia nem o nome dele no pátio. Meu filho tinha uma perda auditiva. Nossa. Você entende? Então, assim, a escola precisa ouvir. Eu falo muito isso, porque a escola precisa ouvir a dor, a queixa, a preocupação dessa mãe. Não pode colocar a gente... Não vai chorar agora, não. Vamos chorar depois para poder te abraçar. Não, eu tenho outro exemplo que aconteceu com já tô vendo seu olho brilhar aí. Eu não quero que você chore aí na câmera, não. É porque quando trabalha com filho, né, mexe com a gente. Mas assim, ó, no mínimo, é a pessoa te ouvir. Eu acho que a gente ser ouvida já Eu falo assim, que as pessoas escutam aquilo que você não fala, né? O que você não fala é importante. Ah, fulano falou. Você nem falou, nem estava no momento, mas você falou. Agora, aquilo que você fala de fato e que tem que ser levado em consideração, aconteceu um fato comigo essa semana que eu procurei um profissional, tá? Pedindo uma orientação, e a resposta que eu tive foi assustadora. Aí, a hora que eu recebi aquela resposta, eu falei assim, nossa, se a pessoa que eu estou procurando está me respondendo isso, quem que vai poder ajudar? Não posso falar sobre, mas assim, será que as pessoas estão prestando atenção? Aí eu vou usar o exemplo de ontem da criança que matou a professora, você viu, em São Paulo? Então, meu filho eu cheguei em casa e ele falou para mim que tinha acontecido, eu não vi ainda televisão. Eu falo assim, não existe uma história de pessoa que volta na escola para matar professor e matar coleguinha, que não tenha sofrido qualquer tipo de... Tenha sofrido. Sofrido, pronto. Talvez não precisa nem ser um abuso, qualquer coisa assim. Sofrido. Mas a escola é um lugar que você passa muito tempo da tua vida. Lá, a escola vai direcionar o teu caráter. Porque, assim, você vai ensinar em casa, mas, assim, tem pessoas que elas preferem aprender o que é errado. Então, assim, a escola... E eles passam muito tempo na escola. Eu falo que, eu não sei se você tem essa memória, né? Eu trabalho com trauma, mas muitos traumas acontecem na escola. E muitas memórias boas acontecem na escola. Eu tenho professores que mudaram a minha vida. Eu aprendi a gostar de ler por causa de uma professora de literatura que eu tive. No primeiro ano do ensino médio, eu não lia. Praticamente. Essa professora despertou um desejo que me fez, naquele ano, participar de um concurso e ler 30 livros em um mês. Você entendeu? Por quê? Porque é o desejo de viver, de aprender isso. Eu falo que eu não me canso de dar palestra para professores, de trabalhar na pós-graduação, porque eu falo que assim como você tem o seu legado, esse é o meu desejo, de poder ajudar os professores a ter esse desejo de olhar para o outro com amor. Eu acho que até quando esse profissional está te ouvindo, que ele fez o esforço de estar ali, você pode tocar. Entendeu? Talvez a pessoa não mude comportamento nem nada, mas ela ouviu em algum momento. No sábado, eu ouvi de uma pessoa, estava dando aula na pós-graduação, e eu estava muito cansada. Eu tive uma semana bem puxada, cheguei para dar aula com dor de cabeça, mas falei, não, vamos lá, força. E uma pessoa me escreveu uma carta, e me deixou uma carta e falou assim, professora, você é a minha inspiração. E eu falei, nossa, eu ganhei o dia. Por quê? Porque é isso, né? A gente tentar lutar para ajudar o outro. Esses pacientes que a gente está falando, desse espectro, são pacientes que têm um alto grau de sofrimento. Sim. E que não tem um diagnóstico muitas vezes. E que aí quando a gente não dá esse diagnóstico, a gente não ajuda, né, não contribui com esse olhar atento, às vezes até de uma mãe que foi na escola, ou uma mãe que foi no pediatra e que falou, olha, meu filho, não sei, meu filho é um pouco diferente, e não foi ouvida.
E talvez essa mãe desista nessa Talvez você busca. desista. Isso. E aí ela fale, ela não, e olha, eu falo tão importante, né? Eu estou trabalhando um diagnóstico com uma família adolescente, e quanto que os pais entenderem que aquilo que ele tem é dificuldade e não é uma birra, porque na adolescência eles acham, porque é adolescente, gosta de ficar no quarto mesmo, não gosta de sair com a gente, mas quanto ele tem um sofrimento quando está num ambiente com muita gente, quando ele tem um sofrimento quando está num lugar com barulho, quanto os pais às vezes obrigavam ele a cumprimentar as pessoas. E aquilo era um sofrimento. E aí vem aquela crença, meus pais não gostam do que eu faço, não sou amado por eles, estão sempre brigando. Porque às vezes a gente, enquanto pai, a gente quer que o filho melhore, sempre. E a gente faz o quê? A gente fica, você não faz isso, você não faz aquilo. E às vezes aquilo gera Nosso reforço acaba sendo negativo, né? Porque você, quando a gente fala, você está mostrando a incapacidade, né? A incapacidade não, então, mas não dele. A incapacidade de você atender a minha. Porque, por exemplo, qual é, Lilian, o desejo de uma família, por exemplo, que o filho não chega nos lugares e não cumprimenta as pessoas? Isso tem um impacto social, né? Claro. Porque vem uma crença, a gente, quanto mãe, vamos falar que eu não eduquei meu filho. Sim, é a tua falta de Você capacidade. entendeu? É o teu julgamento. Isso. A gente se preocupa mais com que as pessoas que querem. Quando eu pego meu filho e coloco embaixo do braço, numa festa, e vou embora, eu estou preocupada com o julgamento das pessoas. Exatamente. Que eles vão falar do meu filho, mas eles vão falar de mim. Então, por isso que eu falo que isso não é justo. Sim. Porque a ação da mãe é essa. Porque assim, você não quer ver as pessoas te olhando de cara feia, Claro. Você não quer ser julgada, e por quantas vezes que nem assim, que a gente não vive isso ao longo da vida. Por isso que eu falo assim, que quando eu comecei a querer falar sobre autismo e focar na questão do adulto, é porque eu já percebia que não existia, né, um trabalho, e aí assim, você é julgada até por conta disso. Mas quando você começa a falar do adulto, e você conta a história dessa vida, você já está dando um alerta para essas mães, porque assim, se eu estou tentando te ajudar, é porque eu já passei por isso. Independente do grau de autismo do meu filho, tem muitas situações, principalmente de exclusão, que quer dizer que foi uma dor para a mãe, que você quer que essa mãe não passe por isso, mas ela não quer te ouvir porque o filho ainda não é adulto. Mas todos vão ser. Todos vão ser. E o que vai direcionar a vida desse filho é você. Com certeza. Não adianta você achar que não é. Eu falo que é o nosso papel eu falo que é um jogo, Lilian, de dar autonomia, permitir crescer, mas dar o suporte, ele sentir que pode contar com você. Tipo assim, ó, eu estou te dando, mas é como se você ficasse sempre com uma linhazinha invisível ali, que a todo momento você vai... Se ele precisar, ele sabe para onde correr. Você vai lembrar... Eu falo para o Antônio que quando eu morrer, eu já vou deixar uma mãozinha, algum significado. Mas eu penso que ele não vai precisar. Não. Porque ele está caminhando tão bem. Eu falo assim, porque quando a gente faz a gente faz a fala sempre pensando no dia que você está vivendo. Né? Porque eu falo assim, não adianta para não ser um dia de cada vez. Se a mãe do autista morre, eu vivi isso na pandemia, e se a mãe do autista morre? E eu sabia de toda a preocupação com ele, autista adulto, a mãe morreu. Então, essa autonomia... E uma pessoa que está num caminho de evolução muito grande. Sim. Então, assim, eu luto muito para que ele seja incluído, só que, assim, a inclusão não é colocar... Então, vamos pensar nesse público. Não é colocar ele numa posição de incapaz, de coitadinho, de que tem que passar a mão na cabeça. Por quê? Porque eu quero que ele desenvolva para viver no mundo. Nossa Senhora, eu falo assim, eu fico arrepiada, porque assim, quando você fala isso, Então eu vou aproveitar que você está toda arrepiada, vai se acostumando aí um pouquinho dos arrepios. Eu vou falar sobre isso. Não, eu vou fazer um comentáriozinho rapidinho que... Realmente é difícil a questão dos pais e das mães, né? Nesse sentido de ter que dar o espaço para crescer, mas ainda assim ter que criar esse porto seguro, porque você fica aberto para o sofrimento, porque você pode ou abrir demais ou proteger demais nessas situações e causar conflitos. É isso mesmo. Então, e é aquela questão, como a gente tá falando antes, é humano. Então, vai acontecer.
E isso se vira um desafio para o autista, porque ele tem que entender que eu ia comentar antes, quando falou sobre essa questão dos erros antes mesmo, que errar é humano, mas só que o autista às vezes se recusa a aceitar o erro. Eu, por exemplo, sou aquela pessoa que pra mim errar é um pecado capital. Eu detesto quando eu erro. E muitas vezes eu externalizo isso em outras pessoas. Eu fico, como que você errou isso comigo, tudo mais. Eu devo ter um monte de trauma que eu não vou me recordar de meus pais errando comigo, que eu devo até hoje não perdoar alguma coisa ou outra que deve ter acontecido. Então, eu consigo entender o porquê que isso pode gerar um sofrimento, tanto sofrimento quanto problemas de relacionamento com a própria família. Sim. Mas o motivo de eu ter te cortado... Eu sei, Cauê. Gente, temos que lembrar a todos que temos alguns parceiros aqui com o nosso canal. O primeiro, obviamente, não está aqui. Está aqui. Chegou. A Uningá, nossa grande parceira, que nos cede um espaço para poder fazer esse podcast, para poder conversar com pessoas incríveis como vocês. Um agradecimento em especial, como que é o nome dele mesmo? Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo, por estar junto com a gente, por confiar no nosso trabalho. E eu já falei da questão de estar cedendo aqui, mas nesse caso eu fico me repetindo mesmo e não tem problema com isso, gente. Só O pra importante enfatizar. é mostrar que isso é realmente uma coisa muito importante, tanto pra gente, quanto para o crescimento. A fala do autismo. Fala do autismo é um bom jeito de falar, porque querendo ou não, a gente está aqui para compartilhar conhecimentos. Mas também não podemos esquecer do nosso outro parceiro, Colosio Marcas e Patentes, que trabalha na área há mais de 25 anos com registro de marcas e patentes. Se você criou uma marca ou invenção e ainda não sabe como protegê-la, entre em contato com a Luciana, que ela auxiliará em todo o processo de proteção. Em contato seria no 449-9973-2454. Ou seja, vocês também podem ir pelo esse WhatsApp. 99973-2454. Mas os jabás acabaram por enquanto, gente. Vocês também podem, se vocês quiserem também participar, quiserem ser nossos parceiros, sempre entrem em contato. Só não vão enviar aqueles e-mails lá aqueles e-mails de spam que ficam roubando as contas, porque senão a gente não quer virar aquelas... Clique no link. Isso. Tirando isso, tá tranquilo, gente. Bem isso. Mas assim, voltando à fala da Mariana, eu falei isso... Eu sempre tenho que lembrar minha fala do dia anterior, né? E... É que ontem foi um dia legal também a conversa. Foi. Eu falo assim, que são falas importantes, porque a gente, na verdade, não se prepara para fazer uma palestra, tá? A gente deixa acontecer. Nunca tá preparado bastante. Não é que não tá preparado bastante. A gente não se prepara. Que nem a fala de ontem vai ser diferente da fala de hoje. Porque, assim, parece que é o público que está ali que vai conduzindo aquilo que é preciso ser falado. Parece que você é intuída a necessidade para falar sobre. A gente tem a base, mas só que a gente se adapta ao que o público realmente está precisando. E aí, assim, acaba sempre sendo muito perfeito. Então, a gente não usa uma apresentação, né? A gente, que nem ontem a gente levou só para falar do podcast, mas acabou nem dando certo. Mas eu falei da importância justamente dessa questão. A gente trabalha para colocar eles no mundo e não separar. E hoje a gente vê muito as pessoas querendo segregar o autista e tudo para autista, tudo para autista. Só que todo mundo que quer tudo para autista, isso é uma crítica minha, Lília, que eu não gostaria de fazer parte desse mundo. O mundo que nós queremos, aí eu falo nós enquanto... Eu e o Antônio, eu acredito que muita gente compartilha desse pensamento, é de fazer parte da sociedade, enquanto pessoa, cidadão normal. Não fazer parte da sociedade no sentido de só porque eu sou autista, eu tenho que fazer parte da sociedade. Não, eu sou autista... Porque é um direito dele, isso não me define assim como todos. Enquanto pessoa. Eu sou esse ser, você não tem que ter um comportamento. Você vai me aceitar a ponto de eu estar em um ambiente que, mesmo sendo autista, as pessoas vão me respeitar. O que e vão me acolher. Exatamente. O que é diferente de eu querer que existam espaços específicos para autista,
Sim. Não é? Porque quando você trabalha, principalmente o sofrimento, porque o diagnóstico é isso aqui. Simples. É um papel com uma assinatura e que ele vai te abrir alguns caminhos. Sim. Né? Existem leis, existem tudo para isso. Mas o que nós queremos? É a adequação do mundo, né? Do mundo estar preparado, e a gente não fala em Maringá, em São Paulo, nós estamos falando do mundo mesmo. Sim. Em todos os lugares são assim. As pessoas terem conhecimento a ponto de que o autismo vai chegar no momento, e vai chegar esse momento. Porque nós vamos chegar numa proporção de autismo que não vai ter mais como você segregar, porque eles vão estar em maioria, do jeito que a coisa está caminhando. E vão ter um diagnóstico correto, porque eu acho que aí também vem uma linha, né, de que assim, o diagnóstico ele precisa ser, e eu recebo também pessoas que vêm com possibilidades de diagnóstico que não são, e que gostariam que fosse. Então, eu acho que aí são coisas diferentes. E aí você caminha para Normalmente, a pessoa que não que gostaria que fosse, normalmente ela vai usar esse papel. Esse papel vai ser a importância da vida dela. Sim. E não o peso que você está tirando das tuas costas de ter a vida inteira uma dor. E que naquele momento, não, eu sou assim por isso. Sim. Não sou eu que estou tendo a conduta errada. Eu vou ser assim sempre. Ninguém é uma vai condição. Não vai conseguir me mudar. Sim. Mas eu usar esse diagnóstico para não mudar. Não mudar. Eu falo que o autismo, sim, é uma condição, mas quanto que a gente luta, eu luto, e eu sei que vocês também lutam, para que o quê? Para que a pessoa seja feliz e que ela desenvolva. Eu falo que eu luto pelo desenvolvimento humano, e eu acho que esse é o desejo, de ter um diagnóstico não para rotular e para colocar aquilo como uma incapacidade, mas para colocar aquilo como, olha, eu preciso de um olhar um pouco diferente, talvez. E aí dentro da faculdade, fazendo uma faculdade, talvez ele precise de algumas questões, que é um suporte mais especializado, que é alguém que possa fazer a leitura da prova, fazer ajude, contribua nessa interpretação. Às vezes não. Às vezes não vai precisar, você entendeu? Não é porque eu sou autista que eu fechei um diagnóstico que eu tenho que ter todo um suporte especializado. Por quê? Porque se eu promovo todo um suporte, claro, é olhar cada um com as suas particularidades, mas se eu promovo um suporte, independente do diagnóstico, se eu promovo um suporte muito exagerado para essa pessoa, eu corro um risco de deixá-la numa zona de conforto. E não desenvolver. E ela não desenvolver como ela poderia. Então, assim, ter um suporte que à medida que, por isso que é tão importante o acompanhamento, que à medida com o tempo, vai sendo retirado algumas coisas, algumas outras coisas vão tentando, nenhuma adaptação, nenhum recurso precisa ser eternamente. A gente pode ir ajustando. Por quê? Porque eu quero que ele esteja preparado para o mundo. A faculdade, estar na faculdade é uma parte desse processo. Para ele conseguir atuar, ele tem que ter autonomia, ele tem que ter várias questões também dentro da faculdade. Então, por isso que é importante a faculdade ter esse olhar, ter esse suporte, às vezes uma orientação. O que você me diz assim dessas estratégias, né? Porque eu falo assim, que nem você acabou de falar sobre ter os recursos e você usar ele por determinado. Nem tudo você vai usar a vida toda. Sim. Olha, Lilian, quando eles entram na faculdade, né? Eles, nós, eu não sei. Quantos anos você entrou na faculdade, Antônio? 18. 17 para 18. De 17 para 18. Eu entrei na faculdade, a primeira graduação, com 17 anos. Gente, 17 anos... Não tem adolescente. É um adolescente, o que a gente sabe. Bem que a gente é 21 e é adolescente hoje em dia. Tudo bem. O que acontece, né? Eu lembro de quando eu entrei na faculdade, entrei na UEM e falava, meu Deus, mas aqui não tem sinal? Como que eu vou saber o horário? E o recreio! Gente, então a gente entra na faculdade muito sem saber como as coisas funcionam. Para todas as pessoas. Com certeza, para o autista que tem uma dificuldade maior de adaptação, é muito mais difícil. Então, quanto esse autista, quando já vem com o diagnóstico, quanto é importante a faculdade fazer esse suporte no sentido de como assistir aula. Gente, as pessoas não sabem como assistir aula em faculdade.
Eles vêm com uma estratégia muito de colégio, de cursinho. Como assistir aula na faculdade? Como estudar? Eu sento para estudar à tarde? Ou eu vou estudar na véspera da prova, como eu fazia? Você fazia na véspera da prova? Não, prestou Não. atenção na aula. Ótima estratégia. Entendeu? Então, assim, eu vou estudar, como que eu vou organizar esse conteúdo? Como que é uma prova de faculdade? Né? Vou fazer a prova numa sala separada? Talvez sim, numa sala separada no começo, se você se sentir confortável por conta do ruído, por conta da atenção. Nem todo autista tem déficit de atenção, alguns têm. Então, assim, eu penso que o importante quando já se tem esse diagnóstico é o quê? É ter esse acolhimento desde o começo para dar um suporte. Sim. Porque eu penso assim, que nem tudo que a gente usa de recurso, na verdade, a gente vai testando. Que tem o Antônio para fazer o AB, a gente hoje para fazer concurso também, além de concorrer à vaga para deficiente, a gente usa o recurso de tempo. Sim, o tempo né? estendido. Quando ele fez a prova da UAB e a gente pediu tempo e pediu computador, foi quando ele passou. Olha que legal. Entendeu? Então, assim, a gente podia ter tido esse êxito lá atrás, se a gente tivesse... Bem que a gente não sabia. A gente na tinha verdade, uma prima minha que já estava fazendo exame da OAB já há um tempo, daí Ela a gente confiou na informação dela falando que não tinha nenhum tipo de adaptação. Mas assim, foi erro... Daí a gente não foi atrás. O erro é nosso de não ter ido atrás. A gente só confiou na fala Hoje, dela. assim, todos os lugares, tanto concurso público, como vestibular da UEM, tudo eu peço. Gente, eu peço. Às vezes tem coisas que eu nem sei se vai dar certo. Tipo assim, se eu vou conseguir o benefício, mas eu peço. Por exemplo, para um paciente meu, eu pedi para, dentro da UEM, pedi para que fosse, ele faz a redação no rascunho, alguém que passasse a redação a limpo. Eu não sabia se ia dar certo ou não, mas ele tem muita dificuldade com o tempo, se desconcentra, gera uma ansiedade. Foi um recurso que nós pedimos dentro de uma descrição, de um diagnóstico, e foi aceito. Pedi uma pessoa para ajudar na leitura da prova. E aí, nessa questão dessa prova mediada, Lilian, é muito importante o quê? A prova mediada tem várias formas de ser feita. Então, quando eu tenho esse paciente, a gente sempre treina no consultório com a melhor forma de fazer. Porque quando chega lá, a pessoa pode ler, imagina, Antônio, ler toda a questão para você e espera você responder. Eu penso que isso é muito ruim para algumas pessoas que têm dificuldade de selecionar atenção ali e tal. Então, algumas vezes eu peço para a pessoa ler o enunciado, aí leia uma alternativa, dá um tempo para a pessoa, ou às vezes a pessoa lê a questão primeiro e depois só vem perguntar uma dúvida de interpretação. Então, cada um tem uma necessidade. Cada um vai ter uma necessidade. E eu acho que isso é importante. O diagnóstico contribui para isso, porque aí é obrigatório. Sim, né? Você usar do recurso. Tipo assim, se eu tenho esse direito, sim. Eu vou. Eu acho que até assim, esse mês, né, que saiu, que o Senado aprovou que os laudos não precisam mais ser, como fala, substituídos. Eles são permanentes. Sim, é porque é uma condição que não vai. E é assim, que nem no Paraná já tem, Maringá já tem, um monte de lugar isso já existia. Mas muitas pessoas pediam para renovar. Não, mas até hoje. Que nem assim, público é uma coisa irritante, ter que o seu laudo tem que ter no máximo 6 meses. 6 meses. Quer dizer, como se isso fosse... fosse mudar o diagnóstico, Nem só isso, né? como se eu tivesse o diagnóstico recente também, né? Sim. Não, é a mesma coisa para uma aposentadoria, né? Que nem esses dias eu li que uma pessoa, para se aposentar como pessoa com deficiente, ela tem que ter sido deficiente a vida toda. Tá? Nesse sentido, assim, para deficiências mesmo lá. Aí eu penso assim, um autista que foi diagnosticado com 19 anos. E esse é o público que a gente está falando aqui. Mas aí, assim, ele é deficiente a partir do diagnóstico, ele é deficiente desde que ele nasceu? Para mim é lógico, é óbvio pensar que, inclusive, um dos critérios de diagnóstico para autismo, mesmo adulto, é o passado, não ter volta tudo para você. Então, assim, daí você fica pensando assim... Se eu trabalhasse com previdenciário, eu adoraria aparecer uns processos assim da pessoa tem 70 anos, demorou para aposentar,
Mas só que teve o diagnóstico muito tarde na vida e daí ele não conseguia. E você pode ter certeza que eles vão interpretar mas de forma... Adoraria aparecer um desses pra mim, eu não vou dizer eu que é falo ganho, que mas só que eu acho que ia dar uma conversa interessante. são isso. tantas coisas que a gente precisa lutar, né? E eu acho que, assim, é um papel muito importante. Eu acho que essa questão de não precisar validar é melhor, mas você vê, assim, que nem esses tempos atrás mesmo, tinha um concurso da prefeitura aqui, porque, assim, eles contratam uma empresa para fazer, né? Sim. E aí, às vezes, é uma universidade de outro estado que vai vir, que ganha a licitação ali para participar do concurso. E aí, se no estado deles não tem essa regulamentação, o concurso aqui é feito nos critérios deles, aí pede laudo recente. Aí você vai para um concurso federal, que o concurso federal não pede, principalmente do autista, está escrito lá não é que o laudo é permanente. Só que isso facilita, porque nem todo mundo que tem um diagnóstico de autismo faz acompanhamento médico. Claro. Até porque isso tem um custo, Sim. né? Principalmente, as pessoas que estão fazendo o concurso são pessoas que estão em busca de emprego, embora elas estejam trabalhando. Ou não, mas né? Elas possam estar querendo uma estabilidade. E eu acho que para uma pessoa deficiente, a estabilidade é extremamente importante. Até para a validação dele enquanto né, se manter, autonomia financeira. Porque assim, todo mundo que entra no mercado de trabalho, sendo uma pessoa com deficiência, os critérios de avaliação vão ser diferentes. Sim. E não são critérios para passar a mão na cabeça, pelo contrário. É para olhar com a necessidade. Eu acho que a pessoa já olha no sentido de vamos ver tudo aquilo que não está dando certo. Você não vai ver o que a pessoa tem de potencialidade. Ela sabe fazer muito bem isso, porque a gente não coloca ela em outro setor. E assim, aí vem uma coisa que nós já conversamos uma vez há um tempo, nem sei quando, que é o quê? Essa pessoa, ela até tem uma vaga, por exemplo, na empresa, né? Uma vaga, por exemplo, PCD, ok. Sim. Tá, mas e as condições? Ela tem um acompanhamento para ela executar essa tarefa dentro da empresa? Ela tem mais um suporte? Trabalho pra gente fazer, isso é mais Isso é. Isso sempre é mais um projeto. Porque eu acho que aí nós vamos falar de pessoas que às vezes não tiveram diagnóstico, ou tiveram diagnóstico, fizeram faculdade, mas que precisam entrar no mercado de trabalho, que às vezes vão ter o direito a uma vaga PCD ou não, ou nem sempre a gente vai lutar por uma vaga PCD, e às vezes não. Às vezes nem vai precisar. Nem vai precisar. Mas que às vezes vai precisar de um cuidado dentro dessa empresa. Sim, quem vai orientar essa empresa para esse recebimento? Isso é um sonho que eu não posso mais falar futuro. Lá atrás eu pensava em um sonho futuro. Agora eu já não tenho muito tempo para pensar em sonho, então futuro. Fala isso não, mãe. Não, mas o Antônio fica e continua. Nós estamos trabalhando para isso. Mas assim, eu queria até que você falasse no sentido assim, ó, o que a gente vê? E eu acho que é real, legítimo demais. Você vê que a hora que a pessoa sai do ensino médio, ela não vai para a faculdade. Puxa. E aí, assim, o Antônio, a fala dele, eu sempre reproduzo uma fala dele que ele falou recentemente, porque fica marcado, e alguém perguntou para ele e ele respondeu, Antônio, como foi para você decidir entrar para a faculdade? Daí ele respondeu assim, que ele não decidiu entrar para a faculdade, que isso já estava estabelecido na vida dele desde sempre, que eu acho que na vida de todo mundo, a não ser aquelas pessoas que têm que parar de estudar para trabalhar, às vezes até a cultura da família não tem muito isso. A família não incentiva, não, filha, você tem que ter ensino médio, tá bom. Sim. Então, assim, eu acho que isso é extremamente importante. Você, isso é antecipação, né? Você saber o caminho que você tem que trilhar e quando chegar lá na frente, não, eu vou fazer faculdade, você vai decidir o quê? Mas que você vai fazer, eu acho que isso tem que estar... né? Já tem que estar escrito ali. É como se eu falo assim, a gente já faz um planejamento da vida e é claro que a gente faz isso e a gente tem livre-arbítrio, né? Então a gente vai mudando esse planejamento. Mas o quanto você vê de pessoas que saem do ensino médio e a família, por medo que as instituições não vão dar esse suporte, não incentiva o filho a ir.
eu falo que eu cresci, né, ouvindo minha mãe dizer assim, filha, a minha herança, ela vai ficar feliz com essa fala, a minha herança é o estudo. Eu vou te dar condições. Eu vou te dar condições, porque quem tem estudo, tem tudo, Sim. porque a gente se vira. Então, e essa fala eu reproduzo para o meu filho. Filho, eu vou te dar estudo, o resto é com você. E eu não vejo a diferença nessa fala para o autista. Claro que não. Porque a formação, se o mundo é difícil, quanto mais sem informação. Entende? E ainda mais com você já está carregando. Sim, algumas dificuldades. Né? Então você já tem algumas restrições que podem mesmo. ser trabalhadas, mas você vai ser sempre autista. Sim. Então eu acho que não dá pra gente pular essas. Como que é mesmo que eu falei ontem? Essas fases, como que fala? Etapas. Ritos de passagem. Ritos de passagem, adoro essa palavra. Né? É então, exatamente a gente isso. não pode pular essas etapas, né? Se formou no colegial, se formou. São coisas que você espera. Eu acho que assim, na minha época não, porque a gente não tinha formatura dessas coisas, né? Que hoje em dia você se forma em tudo. Eu não tive também formatura. Eu nunca gostei desses negócios de passagem, então, porque sempre tem umas frescuras, tipo, raspa o cabelo para a faculdade e tudo mais, eu fico... Mas é que minha mãe se importa, né? Que, na verdade, assim, algumas coisas a gente já entendia que seriam... Frustrações. Podia ser um trauma. Eu sempre falei que eu tinha muito medo quando eu passava na rua e via calouro na rua, eu falava assim, se fizeram isso com o Antônio, ele nunca mais volta para a faculdade. E fizeram? Não, porque ele entrou numa faculdade privada e que não tinha esse... porque na verdade hoje Tinha o trote solidário. A gente arrecadava alimentos. Eles arrecadavam alimento na porta do supermercado. Então, assim, mas até o direcionamento para essa instituição, olhar, isso, né, já é uma condição de você, assim, saber. Eu sabia, para mim, tanto que quando ele passou no vestibular, a gente não tinha um diagnóstico, mas eu já tinha orientado a escola, por favor, porque daí quando saiu o resultado de todo mundo, a escola faz a festa. Claro. Gente, por favor, muito cuidado nessa celebração. Muito cuidado. Porque talvez pode ser uma coisa que vai desencadear uma coisa não positiva. A gente vai com um olhar, né? E assim, Lilian, hoje a gente está vivendo um mundo realmente em que se tem mais conhecimento. Sim. E que essa luta, eu vejo que os pais, eles têm mais essa busca. Só que assim, para eu também buscar um direito para o meu filho, eu preciso reconhecer a dificuldade dele. Sim. E aí existe um outro processo para trabalhar com a família. Né? Quanto que às vezes é difícil, porque às vezes vem aquela crença de que eu falhei, ou que é uma... E aí, acho que vocês até tiveram um podcast sobre esse tema. E no adulto e no adolescente, isso acontece também, e às vezes de forma mais tardia para essa família. Ô Mari, mas assim, ó, você viu que assim, a todo momento da nossa conversa, e eu acho que de toda a conversa que a gente já teve aqui até agora, a palavra família, ela é essencial. Tipo assim, eu acho que eu falo tanto em família quanto eu falo a palavra autista. Os dois pesos, né? Tá? Então, assim, o quanto ela é importante, que nem quando eu falo para você que a gente tem um fio, é claro que assim, você vai soltando. Mas eu acho que você não pode... Eu acho que a gente não faz isso nem com filhos que não estão no espectro. Soltar, o que eu digo não é que nem o cachorro que tá andando na rua, que você solta a coleira e ele foge. Mas estar conectado. Mas assim, meu filho casou, tá, eu sei que ele pode ter alguma dificuldade, a vida é dele com a parceira, mas naquilo que você puder orientar essa outra pessoa que vai entrar na vida dele, eu acho que você, não é invadir essa vida, mas assim, ó, eu falava que eu ia escrever um manual pro Antônio. É uma ótima ideia. Então, eu sempre falei isso, que eu ia deixar escrito para que as pessoas, em tal momento... Quando esse livro estiver concluído, a gente vai publicá-lo. O livro já está escrito, na verdade. Era um manual que virou um livro e que agora já tem tanta coisa que aconteceu pós esse livro estar pronto que eu já tenho que voltar a fazer continuar... a segunda edição. Não, voltar pro livro e continuar... Porque, assim, não, faz um segundo livro, mas é que o livro termina em dor, né? Então, 2 anos se passaram e essa dor já se transformou. Claro. Então, eu acho já foi elaborada. Sim, então eu acho que, assim,
você entende isso mais do que eu, mas eu acho que assim, a gente sabe que a dor transforma. Sim. Só que quando você está vivendo um momento de dor, você não consegue enxergar isso. Você vai enxergar isso lá na frente. Mas assim, eu tenho esse entendimento. Então, assim, quando eu estou em sofrimento, eu sei que aquilo é para alguma coisa. Mas eu não vou deixar de sofrer por causa disso, porque naquele momento a dor tá ali e você sofre. Na verdade, a dor é para ser sofrida. Sim, então, assim, você inclusive para ser superada. Sim, você vive. Se você não participa dessa dor, se você não tem o sofrimento, você simplesmente... E isso essa fuga da dor simplesmente faz ela durar mais. Sim, e isso é um fator importante, da gente não querer que eles vivam a dor. A gente não quer, né, Lilian, que né? os filhos sofram. Exatamente. Né? Mas assim, tem determinados momentos que nem a perda você vai ter, talvez você não tenha o mesmo sentimento, seja diferente, mas vai se apaixonar e não vai dar certo aquele amor. Então vai ter essa dor. Que é o que acontece então, com assim, todo mundo. E são dores que você não tem como interferir. Sim. Quer dizer, a gente pode aconselhar de forma assim, eu já passei por isso. Não é que nem dor de parto. Que você fala assim, você não tive. Eu não tive. Eu posso falar porque eu tive. Quando alguém me pergunta hoje, tá? 23 anos depois, que foi da idade do segundo. É difícil para... como que é? Não lembro. Porque é uma dor... Gente, e é uma dor por uma coisa muito maravilhosa. Sim. Então, não assim... Não é maravilhoso, não. É só sofrimento. A dor acaba exatamente no momento que a criança nasce. Não existe dor além daquilo. Olha tudo que você tem promovido na vida dela. Nossa, isso não tem... E eu falo assim, não é na minha vida, Mari. Eu acho que hoje eu consigo entender que essa promoção é para a vida de muita gente. Eu falo que né, a oportunidade. Nossa, nós falamos tanto. Sim. Eu tava assim, apontando para você. Eu vi, mas por isso que eu tô falando. Eu sei que você controla tá tão tudo. Gostoso essa conversa. Estamos acabando. Mari. Bem, mas sempre existe oportunidade demais, né? Não, não sempre existe, não. Você sabe que assim... Você já tá solicitada para aparecer de novo. O podcast nunca está aqui pra gente falar, tipo... cada dia tem que ser uma pessoa, não. Cada dia tem que ser uma experiência tema, nova. Né? Então, assim, e temas nós temos muitos. Diversos. Então, assim, eu acho que a gente volta para falar de adultos, preciso da continuidade disso. Até porque, assim, para quem não sabe, a gente... Tem um grupo que a gente faz reuniões, a gente tenta trazer os adultos para participar, e o importante disso é que, assim, é muito difícil de conseguir pessoas participando. Às vezes, as famílias que não possibilitam. Então, acho que é importante para quem estiver nos assistindo, que esteja em Maringá e que gostaria de participar. Sempre foi um desejo nosso, né, Lília? Há muitos anos a gente conversa. Exatamente. A pandemia deu uma quebrada no nosso... Mas, assim, eu acho que tem aparecido mais pessoas e eu acho que isso tem que... não é para querer criar um mundo à parte. Não é para proporcionar um ambiente. E troca de experiência. Sim. Até para você acreditar que eu falo assim, que quando você vê o outro conseguindo... Você fala assim, opa, se ele conseguiu, eu também posso. Sim, eu acho que esses encontros não é para segregar, até porque tem pessoas que são autistas e pessoas que não são. E o objetivo é esse, né? É a gente proporcionar oportunidade. Eu falo que é colocar essa oportunidade. Então, é aquele nosso desejo, né? Às vezes eu atendo eles no consultório de forma individual, eu falo assim, meu Deus, mas onde vocês estão que vocês não se encontram? E é isso que a gente quer. E nós somos a pessoa que queremos proporcionar o encontro. Que é proporcionar o encontro. E eu acho que assim... quer estar junto. Exatamente, né? É que a gente não abre mão de estar participando, nem que seja na mesa do lado. Sim. Então, assim, no dia 22, a gente está promovendo um encontro, tá? Daí a gente vai estar colocando na rede social, no Altstar, Mariana vai colocar no Instagram dela. Sim. E eu acho que é bem legal, até que para a gente conseguir ter mais pessoas. Com e a certeza. gente gostaria muito de fazer esse evento em abril, porque tem um significado importante, e a gente está desde 2020. E outra. Tentando fazer esse encontro, né? Se você quiser conhecer eu, minha mãe, Mariana. Pessoalmente. você terá a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Já pensou nisso? Nossa, que maravilha. Aí assim, vou dar o recadinho final e peço para Mariana se despedir, fazendo uma fala para nós. Se inscrevam no canal, toque o sininho, compartilhem, curtam.
Se não curtir, como diz o Antônio, se não achou que é legal, dê uma sugestão para nós do que a gente precisa melhorar, que tema que vocês querem que a gente traga. Mas é muito importante para o nosso trabalho os inscritos, porque a gente precisa fazer com que todo esse conhecimento chegue para mais pessoas, né? Porque assim, a gente sabe que as pessoas estão vendo, a gente tem visto o crescimento disso de uma forma muito importante, mais do que aquilo que a gente imaginava, que a gente teve ontem em Marialva, que nem você sai de lá com o número de Instagram que aumenta e de YouTube que aumenta. Então, isso é fantástico, porque as pessoas querem ouvir o que está lá dentro. E quando a gente fala que querem ouvir, assistir o que está dentro do podcast, não é que as pessoas querem ver Lília e Antônio. A Lília e o Antônio só está aqui de meros figurantes para a gente trazer uma fala importante de um profissional que trabalha mediador, né? Tá? Então, assim, a importância é falar sobre autismo. Sim. Né? Nós estamos aqui só como família. E vocês vêm aqui para ser a nossa estrela. Tá? Obrigada, Mari. Queria que você fizesse sua despedida. Ai, a despedida desse. Sim. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Quando você me perguntou sobre o tema, né, o que eu gostaria de falar, me veio no coração o desejo de levar esse recado para as famílias dos adolescentes, para a família dos adultos. Quanto é importante esse diagnóstico, mas não é um diagnóstico que rotula, que incapacita, que condena. É um diagnóstico que promove saúde mental, promove adaptações forem necessárias, mas promove desenvolvimento. Esse é o meu desejo, de falar para as escolas, de falar para os pais, de falar para os médicos, que eu penso que é esse olhar que a gente precisa, né? E quando eu conto esse exemplo do meu filho, que me toca sempre, a escola ouvir essa mãe, ouvir essa preocupação, né? Acho que todas as pessoas envolvidas com educação. Eu acho que a fala da mãe, ela tem que ser legítima de forma que a pessoa que escute, ela, no mínimo, suspeite. Isso. Né? Se você não quer dar essa credibilidade, no mínimo, fique com a dúvida, né? Para tentar descobrir. Eu falo que o cérebro, ele é muito inteligente. Porque se você tem uma pergunta, o cérebro busca uma resposta. Então, se tem uma dúvida, se você gera isso como um questionamento, não, será que essa mãe falou? Será que tem alguma coisa? Pronto, tá aí. Tá? Eu acho que essa é a mensagem. Concordo com você e espero que quem esteja ouvindo entenda nosso recado. Sim. Obrigada, Marta. Mas é isso. Muito obrigada por estar junto com a gente. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Qualquer coisa, comentem que vocês realmente foram até o final. Deem falem uma palavra diferente, fala batata lá no final, só pra a gente saber que você realmente foi até o final. Mas é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Obrigada. Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada.